Podemos sentar, queridos irmãos. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, e nesse domingo, de maneira toda especial, poderíamos resumir toda a liturgia justamente em duas palavras. O Senhor hoje nos chama a uma missão, e essa missão exige primeiro de nós uma conversão. O Senhor que nos chama, Ele requer de nós também que antes de sairmos em missão, sejamos capazes de nos convertermos. A ponto que a resposta do Salmo de hoje precisa ser uma verdade muito grande para nós. E o que nós ouvimos na resposta do Salmo de hoje? Nós ouvimos a seguinte expressão: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Nós pedimos, como salmista, que o Senhor nos oriente, nos conduza, nos mostre a sua verdade, porque justamente nós queremos segui-la. E deve ser esse o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração. Mas para seguirmos a vontade do Senhor, é necessário o quê? Renunciar às nossas vontades. É necessário então, uma vez que repararmos que o nosso caminho está torto, que o nosso caminho está errado, converter-nos. Porque a conversão é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade e uma mudança de coração. Não é só mudar o exterior, mas é mudar-se por completo. E o Senhor que nos chama a essa conversão, justamente requer de nós que nós caminhemos para Ele. Por isso, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus que passa chamando justamente os primeiros dos seus discípulos. Mas antes de chamar os seus discípulos, Jesus passa anunciando. E anunciando o quê? O tempo se completou. Ou seja, já estamos nos finais dos tempos. Se nós pegarmos justamente a carta de São Paulo, nós iremos ouvir São Paulo dizer para nós justamente isso, que outrora Deus nos falou pelos profetas, e agora, nos últimos tempos, Deus nos fala pelo seu próprio Filho. O tempo se completou, porque outrora, onde nós éramos escravos, agora o próprio Filho vem até nós nos chamar. E nos chamar ao quê? Justamente, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa pregação de Jesus é o resumo da sua vida, da sua encarnação. Jesus se encarna justamente para trazer o reino de Deus para nós, porque Ele é a Aldo Basileia, Ele é o próprio reino de Deus que vem até o homem, e para convidar o homem a esta conversão, e esse ato de acolher a boa nova do Evangelho. Mas para acolher a boa nova do Evangelho, é necessário mais uma vez, uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Assim como nós ouvimos claramente na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, tirado justamente da profecia de Jonas, nós ouvimos justamente que Jonas sai a pregar aos ninivitas. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses bem rápido, porque hoje nós temos a graça de ter aqui um monte de leitoras, né? Graças a Deus aqui na frente. Essas meninas irão renovar justamente o seu ministério de leitorato. E o que é ser leitor para a igreja? Ser leitor para a igreja é emprestar justamente a sua voz para que Deus fale ao coração.
Por isso, queridas leitoras, nunca venham para o ambão de forma tíbia, com medo. Não. Porque não serão vocês que irão ler. Não. Quem irá falar é Deus. Quem irá falar é os profetas, através da voz de vocês. Quem irá falar é o salmista, através da voz de vocês. Vocês serão só um instrumento. E o padre pode falar? Vocês não vão ficar com raiva do padre, não? Mas pode ficar também, não tem problema não. Né? Padre, emocionalmente, não se preocupa muito. Né? Deixa ele ser bem sincero. Né? Os instrumentos que vocês são instrumentos maus. A começar por aquele que vos fala. Mas são os instrumentos que Deus tem a vida de vocês. Por isso não tenha medo de, ao subir no ambão, emprestar a voz de vocês para Deus falar aos corações de todos aqueles que aqui estão. Não tenha medo de ser Jonas. E eu não sei se vocês conhecem a história de Jonas. Deus, quando escolhe Jonas, Jonas não quer ir não. Jonas fala, não vou, vou enganar Deus, entra num barco para fugir. Deus manda uma grande tempestade, Jonas está dormindo, as pessoas do barco começam a ficar com medo, cada um começa a rezar para o seu Deus, fica aquele desespero, tentando saber quem estava errado, porque Deus havia mandado aquela tempestade. Jonas acorda e fala, a culpa é minha, me joga no mar que Deus vai acalmar tudo. Jogam Jonas no mar, Deus acalma a tempestade, a baleia vem, engole Jonas, e gospe Jonas na praia dos ninivitas, justamente aonde ele não queria ir. Jonas então chega lá, e não é que Jonas queria pregar não, Jonas chega lá e fala bem assim, quer saber? Eu vou anunciar então, já que Deus mandou, eu vou falar. Aquilo que era para ele fazer em 3 dias, ele faz em 1. Posso falar, leitoras? Mais ou menos como, não as leitoras daqui da nossa paróquia, é claro, porque as leitoras da nossa paróquia aqui leem super bem. Mas as leitoras por aí, ou alguns leitores quando vêm, né? Aí eles vão pegar as leituras mais ou menos na nossa escola, lembra quando a gente tenta ler na escola, né? O professor pede para ler um capítulo e a gente começa a ler a palavra do Senhor, né? Começa a correr, né? E aquilo que era para ler compassado, respeitando as vírgulas, a gente sai comendo tudo. Jonas, que era para pregar em 3 dias, prega em 1. Em 1 dia, ele faz toda a cidade de Nínive, e ele só sai pregando bem assim. O que ele prega? Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Só isso. Sai gritando só isso. Provavelmente Deus tinha pedido bem mais, mas Jonas sai gritando só isso. Mas por ter dado a sua voz para Deus, Deus converte todos os ninivitas, somente com a pregação de Jonas. Assim então não tenham medo de emprestar as suas vozes, porque com a voz de vocês, Deus também converterá muitos corações. Mas volto a repetir, como Jonas, não será fácil. Terá momentos que vocês não vão querer ir, algumas escalas e assim por diante. Fecha parênteses. Voltando então para todo o povo de Deus. Deus que nos escolhe, justamente vem até nós e lembra para nós que justamente precisamos converter-nos de forma rápida, porque ainda há 40 dias e nós seremos destruídos. Essa é a pregação de Jonas, justamente a mesma pregação de Jesus. O templo se completou, e o Senhor que vem até nós, a primeira coisa que anuncia a nós, a necessidade de sabermos que precisamos converter, porque se não nos convertermos, ainda 40 dias seremos destruídos. Queridos irmãos,
não sejamos diferentes dos ninivitas. Os ninivitas, ao ouvir aquela pregação, ao ouvir a palavra de Deus, rapidamente ele se cobre de cinza, das pessoas aos animais, e os animais que são irracionais, se cobre de cinza, e muda de vida, abandona os seus pecados. E vamos lembrar como que era a cidade de Nínive, uma cidade apegada aos prazeres, apegada a uma vida mundana, apegada justamente aos desejos de ter. Nínive então muda de vida, porque escuta a voz do Senhor. Hoje também o Senhor passa por nós. Ele não manda Jonas, Ele mesmo vem até nós e grita ao nosso ouvido: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos irmãos, então façamos o propósito de ouvir Deus e converter-nos. E qual é o passo para a conversão? O passo para a conversão é seguirmos Jesus. Mas o que é seguir Jesus? É fazer aquilo que nós ouvimos de forma bem clara no Evangelho. Simão e André, ao ouvir o chamado de Jesus, Tiago e João, ao ouvir o chamado de Jesus, eles deixam tudo para seguir Jesus. Eles deixam todos os seus bens para seguir o Senhor. E aqui, queridos irmãos, nós precisamos começar o nosso estágio de conversão justamente por isso, por deixar. O que nós precisamos deixar que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida? O que nós precisamos deixar que justamente tomou o lugar de Deus para nós? Que nós temos apegado tanto que justamente roubou o lugar de Deus. Hoje, Jesus, ao chamar-nos, convida-nos ao mesmo passo de Simão e André. Deixar tudo. E aqui é importante, porque pode ser que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, tenha surgido tantas coisas que não é Deus, que nós temos apegado tanto, e que estamos deixando Deus para depois. Somos capazes de deixar até Deus por aquelas coisas, por aqueles bens, nos tornando assim extremamente ricos. E o que é que tem tomado o lugar de Deus nos nossos corações, que nós somos hoje convidados a deixar? Porque justamente a riqueza e o apego aos bens é justamente quando nós pegamos alguns bens e colocamos no lugar de Deus. E muitas vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós corremos atrás tanto de algum dinheiro, de algum bem material, de alguma coisa que seja, e nós vamos deixando Deus para depois. E quem sabe você na sua vida, você na sua história, você conhece alguém, ou até mesmo já aconteceu com você, que muitas das vezes começa a correr atrás de tantas coisas, e você fala assim: Deus, depois eu rezo, depois eu vou à missa, depois. Deus sempre vai ficando para depois, porque aquilo acaba tomando o lugar de Deus, aquilo acaba justamente convertendo o seu coração. Em vez do seu coração voltar para o Senhor, aquela coisa toma o lugar de Deus. E por isso hoje o Senhor passa pela nossa vida e nos convida à conversão, a justamente mudar, a ver justamente aquilo que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração e a abandonarmos, deixarmos para seguir o Senhor, deixarmos justamente aquilo que são os nossos barcos na praia, aquilo que são os nossos apegos na praia, para seguir o Senhor. E queridos irmãos, não caiamos no erro
de pensar com isso, que os bens materiais ou a riqueza é algo ruim, porque infelizmente tem crescido também na nossa mentalidade, e até mesmo na mentalidade do Brasil e da igreja do Brasil, por várias ideologias, a ideia que riqueza e bem é algo ruim, a ponto que algumas pessoas têm até medo quando tem algum bem. Não sei se você conhece pessoas que, quando troca de carro, tem até medo de mostrar o carro que trocou, porque senão vai falar, olha só, ficou rico, será como conseguiu aquele carro, né? Tem medo até de mostrar o celular que trocou, porque fica com medo do que as pessoas vão falar. Porque na nossa mentalidade, é como se a riqueza fosse algo ruim. Queridos irmãos, a riqueza em si não é algo ruim. Não. O ruim é quando eu coloco aquilo no lugar de Deus. Quando aquilo ocupa tanto a minha vida, que eu não tenho tempo para o Senhor. E aí, pode ser um bem material, mas pode ser até coisas supérfluas. Coisas que não têm tanto valor material. A ponto que, não sei se vocês conhecem, mas há uma história de Santa Teresinha com a sua irmã. Uma certa vez no Carmelo, onde Teresinha e suas irmãs estavam, uma das jovens iria fazer os votos, professar, ia receber o hábito. E justamente para prender o véu na cabeça, se coloca grampo. É que o dia inteiro eu estava falando clipe, né? Clipe é para papel, né? Grampo. E uma das irmãs de Santa Teresinha tinha 6 grampos, e era necessário somente 3 para prender o véu. E esta jovem que ia professar era muito pobre, não tinha os grampos para prender o véu. Teresinha, quando ficou sabendo, ela vai até o quarto da irmã, a cela da irmã dela, e pede para a irmã dela os grampos para essa jovem que não tinha. E ela chega para a irmã dela e diz, irmã, dá-me os 3 dos seus grampos para fulana que não tem os grampos. E a irmã de Santa Teresinha lembra para ela bem assim, os grampos quem me deu foi o papai. Eu não vou dar os grampos para ninguém. São meus. Teresinha olha para a irmã dela e diz bem assim, como você é rica, irmã. Apegada a tão pouco. Como você é rica. E vamos olhar. Teresinha não falava que aqueles grampos eram de ouro? Eram grampos. Algo simples. Mas chama a sua irmã de rica, apegada. E nós precisamos lembrar justamente isso. A riqueza é justamente quando aquilo ocupa um tal lugar no nosso coração, que toma o lugar de Deus. A ponto que nós não somos capazes de deixar para seguir o Senhor. E quantas vezes somos assim? Quantas vezes não somos capazes de deixar aquilo que nós estamos fazendo para rezar, para ir para o encontro, para fazer alguma coisa para Deus. E sempre jogamos Deus para depois. Por isso o Senhor lembra para nós hoje, o tempo se completou. Por isso, queridos irmãos, não percamos tempo, mas escutemos hoje o Senhor nos chamar. Escutemos hoje a voz do Senhor e sejamos capazes de deixar tudo para seguir o Senhor. Tudo para segui-lo. Lembremos aquilo que São Paulo deixa bem claro na segunda leitura de hoje, que essa segunda leitura possa estar todos os dias diante dos nossos olhos. São Paulo diz bem assim para nós e faço questão de lê-la. Eu digo, irmão, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivesse mulher. Os que choram, como se não chorassem.
os que estão alegres como se não estivesse alegre, os que fazem compra como se não possuísse coisa alguma, os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a vigor deste mundo passará. E como nós precisamos lembrar disso, as coisas deste mundo passam, existe uma só coisa que não passa, o Senhor, e é Ele que nós devemos buscar, é Ele que nós devemos almejar, é Ele que nós devemos escutar. Por isso, não tenhamos medo de escutar o Senhor e deixar tudo para segui-lo, deixar tudo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é um grande exame de consciência para ver o que nós temos apegado, que tem ocupado o lugar de Deus, que hoje eu e você precisamos deixar, para assim sermos capazes de dar o segundo passo, porque o Senhor que nos chama hoje à conversão, não nos chama a conversão só externa, mas também interna, a conversão dos afetos. Depois que Jesus chama Simão e André, Tiago e João, e esses deixam todos os bens materiais, no relato de Tiago e João, há algo muito interessante. Fala que Tiago e João deixou o seu pai. Ou seja, deixou um relacionamento bom para seguir Jesus. Foi capaz de renunciar até mesmo os seus pais. Aí você pode falar, não, padre, essa vida aí agora é para o Senhor. Para o Senhor que é padre, aí sim, o Senhor é chamado a deixar tudo de forma radical. Agora eu que sou casado, não. Não, meu irmão. Até você também é chamado a deixar os afetos e ordenar os afetos para Deus. Porque deixa eu falar uma verdade para você. Não tem os seus filhos queridos, que você trata com tanto amor, que você cuida, que você zela, que você nutre. Não sei se já caiu a ficha, mas eles vão te deixar. Se não for agora para sair para estudar, vai ser logo logo, porque eles vão te deixar, porque eles vão casar. Eles não vão ficar com você para sempre. Eles vão deixar. Se não por isso, aí agora vamos mais profundo, né? Eles vão te deixar por questão de morte. Ou você morre, ou eles vão morrer. Mas eles vão te deixar. Deixa eu falar para você. Então nós precisamos também ordenar os afetos, para que os nossos afetos não nos atrapalhem de seguir Deus. E como nós precisamos ordenar, porque São Paulo mesmo nos diz na segunda leitura, todavante os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Ordenar os afetos. Porque amar o pai não é errado. Mas o amor ao pai não deve preceder o meu amor a Deus. Não. Que isso, padre? Misericórdia. É. O primeiro mandamento qual é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Que isso, padre? É. Eu preciso ordenar os meus afetos. Ordenar os meus afetos para que o meu amor seja a Deus. Para que eu possa amar aquela pessoa para Deus e não para ela somente. Porque quando eu amo aquela pessoa só por ela mesma, eu paro no corpo, nas coisas externas. Agora, quando eu amo para Deus, eu quero aquela pessoa no céu comigo. Eu quero que aquela pessoa se converta. Sou capaz de deixar tudo para levá-la para o céu. E é justamente isso que o Senhor nos chama. Ao chamar Tiago e João
e ouvirmos que Tiago e João também deixam os seus pais, o Senhor nos chama também a ordenar os nossos afetos. Isso não é só para os padres. Embora hoje nós sofrimos até uma crise, né? Porque vivemos num mundo hoje que algumas pessoas que nem vivem vida de padre, alguns, quem sabe, até vivem vida de padre, né? Mas não podemos falar muito não, porque estamos sendo gravados ali. Então vamos ficar naquilo que podemos falar, né? Mas existe hoje uma mentalidade que até dizem por aí: eu acho que padre poderia casar também, não tem problema. Não tem problema nenhum padre casar. Acho até normal, não é nem bíblico e não sei o quê. Alguns grandes estudiosos por aí chegam até a afirmar, na Idade Média, quando tinha muito padre, por isso a igreja proibiu os padres de casar, porque a igreja pensava na economia, não tinha como sustentar a esposa do padre. Eu fico olhando e falava assim, duas mentiras. Primeira mentira, nunca nós tínhamos tanto padre, nunca teve tanto padre na história da igreja. Mentira absurda. Segunda mentira, a questão de sustentar a esposa do padre. Gente, quem conhece a história dessa paróquia, eu não vou nem longe, eu vou na história dessa paróquia. Não quero ir nem para outra paróquia, eu quero aqui, ó, paróquia Nossa Senhora do Rosário, no tempo dos freis. Não tinha dinheiro para sustentar os freis, você acha que vai conseguir sustentar a esposa do frei? Ah, gente, pelo amor de Deus, nós não temos dinheiro para sustentar padre, imagina. Imagina sustentar a família do padre, não vai ter mesmo, não vai. Então o problema não era nem sustentar a esposa, deveria ser assim, não vamos nem ter padre, porque não temos dinheiro para sustentar. Então aí, quem sabe a gente conversaria. Então a mentira é tão grande que, mas tá bom. Mas quando o Senhor nos chama hoje no Evangelho, e chama Tiago e João, e eles são capazes de deixar os pais, o Senhor aqui já nos mostra a questão de até deixarmos aquilo que nós mais amamos para segui-lo. Porque dentro do chamado do Senhor há uma missão, e a missão é justamente de deixarmos aquilo que amamos pelo Senhor. Por isso, os dois últimos sacramentos da igreja é chamado de sacramento de missão. Não sei se você sabe, os 7 sacramentos, eles são divididos em 3 etapas. Iniciação cristã, batismo, primeira comunhão, crisma. Justamente o sacramento de cura, confissão e unção dos enfermos. E o sacramento de missão. Qual é o sacramento de missão? Ordem e matrimônio. Ordem é padre. O sacramento da ordem é ser padre. Matrimônio, você sabe, é casar. Né? É o sacramento da missão. E dentro desse sacramento da missão, o Senhor exige de nós uma ordenância dos nossos sentimentos. Porque não só o padre tem que renunciar os seus amores, mas aquele que também é casado renuncia os seus amores. Ou não? Ou você que é casado, não me responda, porque pode ser que esteja aí do seu lado a sua esposa, o seu esposo, esteja aí do seu lado a sua filha, o seu filho. Então não quero que ninguém responda nada, eu quero que você só pense. O padre vai perguntar e você pensa aí na sua mente, para ver como você também tem que ordenar os seus desejos. Quem sabe você que é casado, vou começar com os esposos, depois eu vou para as esposas. Você que é casado, quem sabe já passou do seu lado aquela mulher, não tem aquele mulherão? Bonita, cheirosa, simpática, super atraente, e você olhou e falou bem assim: ô, lá em casa, mas eu sou casado. Aí você lembrou: sou casado, não posso, tenho que ordenar, renunciar. Por mais que seja bela, por mais que seja atraente, eu preciso renunciar.
porque eu encontrei um amor maior. Quem sabe você, casada, também já passou por isso. Passou do seu lado aquele homem perfeito, simpático, atraente, voz mansa, super atencioso, mais do que seu marido. Aí você falou: oh meu Deus, onde você estava que você não apareceu antes? Por que você apareceu agora? E você teve que lembrar que você já renunciou a ele, porque você fez justamente uma promessa diante do altar. Mas, queridos irmãos, isso porque nós já ouvimos o chamado de Deus e já o respondemos. Agora precisamos renovar esse chamado todos os dias e lembrar todos os dias o porquê nós dizemos o nosso sim e seguimos o Senhor. Nesse terceiro domingo, o Senhor deseja renovar o nosso chamado e lembrar para nós o convite à conversão. A conversão que precisa ser diária e urgente, sobretudo no mundo de hoje, que nós vivemos muito mais apegados, como se não houvesse o amanhã, que vivemos justamente curtindo o mundo, ainda amarrado nos nossos sentimentos, e até mesmo falando muito mais alto os nossos sentimentos do que os nossos propósitos, ou do que a própria voz de Deus que nos chamou, quer seja para o celibato, quer seja para o matrimônio. Então hoje, queridos irmãos, não fechemos o nosso coração, mas escutemos a voz do Senhor nos chamar mais uma vez. No início deste novo ano, renovemos então os nossos propósitos, lembremos o chamado de Deus para nós, e lembremos que todas as figuras deste mundo, até a pessoa mais bonita e perfeita, passa. A nossa confiança e a nossa resposta então está no Deus que não passa, no Deus que era, que é e que virá. É nele que nós esperamos, é nele que nós colocamos a confiança. Por isso somos capazes de deixar tudo. Por isso, queridos irmãos, não tenhamos medo hoje de ouvir justamente o Senhor que nos chama e deixarmos tudo para segui-lo. E ao mesmo tempo de ouvirmos o Senhor que nos chama e deixarmos tudo para segui-lo, lembrar que o Senhor que nos chama também a levar aqueles que estão conosco a segui-lo. Não tenhamos medo de anunciar também às outras pessoas o amor que nós encontramos, a alegria que nós encontramos, a certeza que nós encontramos, para atrairmos também as outras pessoas, para serem capazes de deixar o mundo para seguir o Senhor, de deixar as coisas deste mundo, que são como fumaças, para seguir o Senhor. Por isso hoje, peçamos ao Senhor a graça de mais uma vez ouvir a sua voz, e justamente deixarmos tudo e segui-lo. Por isso, nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça, e olhando para dentro do seu coração, apresente agora ao Senhor quais são as coisas, quais são as pessoas, os sentimentos que têm tomado o lugar de Deus em sua vida, que tem feito justamente você se apegar tanto que não sobra tempo para o Senhor, que tem feito preocupar o seu coração. E apresente agora ao Senhor e diga ao Senhor: Senhor, hoje aos seus pés eu deixo tudo, deixo esse sentimento, deixo este meu apego, deixo esta pessoa, deixo esse comportamento, deixo esse vício para te seguir, Senhor. Mas o Senhor sabe
que sozinho eu não consigo. O Senhor sabe que sem sua graça eu não dou conta. Por isso venha hoje, Senhor, com a graça do seu Espírito Santo, fortalecer mais uma vez o meu sim, a minha renúncia. Venha, Senhor, fortalecer mais uma vez a graça de te seguir, para não voltar, Senhor, para estes velhos barcos, para esses velhos apegos, para esses velhos vícios, para essas velhas má inclinações. Mas venha com a sua graça hoje, Senhor. Nutrir o meu coração para viver a verdadeira conversão que hoje o Senhor deseja fazer em minha vida. Por isso, toma hoje, Senhor, todo o meu querer, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, e nutre o Senhor com a graça do seu Espírito Santo, para que possa reinar em mim a sua vontade. Assim seja.